Mais um vídeo começando por aqui, sejam muitíssimo bem-vindos. E hoje, como vocês puderam ver aí na capa do vídeo, nós vamos testar, gente, a nova fórmula da base da Armani. Sim, fui lá comprar, não resisti, gente, mas tem aí um bom motivo, porque eu consegui, olha, um desconto imperdível. Vou contar para vocês aí nos detalhes quando a gente for falar sobre a base. E vou trazer o teste do dia de uso. Eu já estou aqui com ela aplicada. Vou comentar com vocês a respeito das promessas da marca em relação a essa nova fórmula e eu vou trazer aí para vocês minhas considerações finais depois de um dia inteiro de uso dessa base e entender se de fato essas promessas foram cumpridas e se eu aprovo ou não essa base. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você também é apaixonada por maquiagens, principalmente as importadas assim como eu, esse é o seu canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e o hype da semana e chega agora de pedidos e enrolação e vamos ver o que de fato essa base promete entregar. Bom, gente, acho que vocês já conseguiram reparar aí num ângulo diferente que eu estou aparecendo aqui e eu estou testando novas luzes que eu acabei comprando para tentar melhorar aí a qualidade dos vídeos. Aliás, eu tenho que agradecer aqui a minha fada madrinha, que é assim que eu tenho chamado ela, a minha querida Bruna Lima. Gente, se vocês ainda não seguem ela, sigam, porque ela, além de ser uma excelente profissional, que tem um conteúdo maravilhoso no canal dela, é uma maquiadora experiente há mais de 12 anos, 13 anos, se eu não me engano, aqui na internet. Ela é uma querida, gente. Nós estamos assim, ó, best friends, e ela tem me dado dicas maravilhosas a respeito de luzes, enquadramento, para ajudar aí na qualidade do conteúdo que eu venho entregando aqui para vocês. Então, mais uma vez, Bruninha, ó, muito obrigada por todas as dicas, por todo o carinho, por toda a atenção. A gente vem se falando direto aí no WhatsApp e eu tenho adorado a nossa troca que a gente vem fazendo. E por isso eu decidi investir um pouco mais e tentar trazer aqui uma qualidade maior para os vídeos. Eu tinha usado mais a luz natural, que eu estava lá na minha janela, nesse mesmo ambiente que é o escritório onde eu costumo trabalhar, só que nem sempre eu posso contar com a luz natural e, além de tudo, ela fica oscilando, né? Eu tinha só uma luz para tentar equilibrar aí essa nuance da luz nos vídeos, mas estava bem difícil. E com as dicas preciosas da Bru, eu consegui trazer um pouco mais de luz, ângulos diferentes, enfim. Comentem aqui no vídeo e me digam se melhorou, se para vocês tá um ângulo bom, as luzes estão mostrando melhor os detalhes do que eu vou apresentar aqui para vocês, enfim, quero ouvir de vocês, tá bom? Então, chega de papo, bora lá então fazer a resenha dessa nova base de Giorgio Armani, que na verdade é a reformulação da base que já existia na linha. Essa daqui então é a Luminous Silk Foundation. Eu comprei na cor 5.75 e é a que nós vamos testar hoje. Vou falar a respeito das promessas da base, o que mudou em relação à quantidade de cores também, que a marca acabou trazendo novos tons para a linha. Enfim, e vamos ver aí a aplicação no meu rosto para ver como que ela vai performar. Como eu sempre faço, vou passar o dia inteiro com a base e depois eu volto aqui no final do dia para mostrar para vocês como que ela ficou no meu rosto. Normalmente esse período vai durar de 6 a 7 horas, que o quanto eu conseguir mais ficar com o produto no rosto, melhor para eu poder trazer para vocês aqui essas primeiras impressões e esse primeiro teste de fato da base no meu rosto. Enfim, ela vem aqui nessa caixinha, nessas cores que eu achei bem elegantes, preta com as letras douradas e aqui, olha, na lateral também é dourada. Aqui do outro lado vem especificações mostrando o conteúdo da fórmula e vem com 30 ml. Inclusive, também tem esse detalhe. A base, ela está aí em duas formas, duas opções de compra. Ela vem no tamanho tradicional de 30 ml e também tem um tamanho mini de 18 ml, que eu achei até uma quantidade bem razoável. Acaba sendo um pouco mais do que a metade do tamanho full size. Caso você queira só testar, seja uma base que você ainda não tem certeza se você vai gostar,
é uma opção para quem quiser comprar o tamanho mini. Eu, gente, não sou de economizar nesse sentido, prefiro ir lá comprar o tamanho full size porque eu já gostava da fórmula antiga e eu tenho a impressão que ela vai ser mais uma queridinha aí da minha coleção. Vamos ver se eu estou certa. Agora, abrindo aqui a caixinha, inclusive, gente, ela veio um pouco danificada, olha, que eu comprei pela internet. E às vezes acontece isso, né? Nem sempre quem tá manipulando a caixinha que vai ser entregue faz isso com muito cuidado. Então, a caixinha, ela tá aqui um pouco amassada, meio rasgadinha aqui no canto, mas não é um problema porque eu não vou manter essa caixinha. Normalmente eu mantenho as caixinhas mais rígidas, tipo da Haus Labs, que eu acho mais bonito, inclusive, para manter nas minhas gavetas. Mas essa daqui vai pro lixo, porque é uma caixinha bem frágilzinha. Não frágil, mas ela não é tão reforçada quanto a caixinha da Haus Labs. E agora o produto em si, nessa embalagem de vidro bem bonita. Ela é uma embalagem bem mais glossy, que ela tem esse brilho aqui, não é fosco. A tampa preta, que também é bem parecida com a antiga. Inclusive, mais um pedido que eu vou fazer aqui para vocês, deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga a comparação da fórmula antiga com a fórmula nova, porque eu sei que essa é uma base que não está disponível na Sephora do Brasil ou com tanta facilidade para se comprar, então eu não sei se as pessoas têm muito interesse em entender a diferença entre a antiga e a nova fórmula, mas se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários que eu trago esse vídeo em breve. Mas voltando a falar aqui da base reformulada, essa embalagem eu achei que ela está bem bonita. Ela é bem parecida com a embalagem antiga, tem pequenas diferenças. E a cor que eu escolhi foi a 5.75. Esse foi um detalhe que eu tive que me atentar, porque a marca acabou trazendo 18 cores novas para colocar aí nessa seleção de cores das bases. Então, quer dizer que a cor que eu usava antes não necessariamente vai ser a mesma cor da nova fórmula. Então, tive que dar uma pesquisada, fiquei assistindo aí vários shorts e até TikTokers que têm peles parecidas com a minha, aplicando cores que eu achava que poderiam ser a minha e cheguei à conclusão que seria essa daqui, a 5.75. Vamos ver se eu acertei. Então, olha, ela é uma base de pump, assim como a embalagem antiga, e eu comprei, como eu disse a vocês, a embalagem de 30 ml, e eu vou sacudir, para que a gente possa também ter certeza que os produtos estão aqui bem misturados, já que a fórmula dessa nova base inclui mais ingredientes de skincare, então automaticamente a gente já espera uma fórmula mais fluida, um produto que vai escorrer mais rápido. E bora lá ver se é isso mesmo? Eu vou aplicar um pouco aqui no dorso da minha mão e vamos lá conferir se vai ser o caso. Ó, vou colocar 2 pumps, que é o que normalmente eu uso para aplicar. Olha, ela tá escorrendo bem fácil mesmo. E eu já vou até, olha, virar a minha mão para não perder produto. E eu vou aplicar com um pincel para que nós possamos pegar aí o melhor que essa base pode entregar em termos de cobertura. E eu acabei de me tocar que eu fiz uma besteira, né, gente? Eu coloquei o produto no dorso da mão direita e eu vou pegar com um pincel com a mão esquerda, sendo que eu não sou canhota. Bom, vamos ver no que vai dar, né? Eu vou começar, então, aplicando assim. Gente, nem é assim que eu aplico, tá? Ai, meu Deus, eu fiz besteira agora. Eu vou só fazer assim primeiro, pra começar, olha, a espalhar pelo meu rosto e pegar o produto daqui da mão, pronto. E agora sim, eu consigo usar a minha mão direita para espalhar com o pincel. Esse pincel que eu tô usando, gente, ele é da Real Techniques, que eu usei há pouco tempo e eu tô amando esse pincel. Ele é o número 081. Ele tem as cerdas assim, olha, meio chanfradas e ótimas para aplicação de base. Então, vou começar aqui espalhando pra gente ver como que fica a cobertura desse produto. A cor, eu acho que eu acertei. Yes! Que é uma tarefa difícil, né, gente? Tentar achar a cor certa numa situação em que o produto foi reformulado, as cores mudaram, só assistindo vídeos. Meu olhômetro tá ficando bom nisso, hein? E só para constar, como sempre, a minha pele, ela tava só hidratada e com protetor solar. Obviamente, eu não apliquei nenhum primer para que não influenciasse aí na performance da base. Tô terminando agora de espalhar. E, gente, o que eu percebo é que essa base, ela é bem fininha, tá?
ela cobriu assim bem de leve as minhas imperfeições. Então, com certeza eu vou vir com uma segunda camada para aumentar aí a cobertura da minha pele, mas de imediato eu já consigo perceber aí essa luminosidade natural, que é uma característica da primeira fórmula, e eu acho que nessa daqui acabou entregando um pouco mais de naturalidade, até por conta dessa questão da cobertura, que tá bem leve, tá? Não tá feia, não tá uma base que não cobriu nada, ela deu uma coberturazinha, uma uniformizada, mas como vocês sabem, eu tenho aqui muitas imperfeições na minha pele que eu não gosto de deixar aparentes. Ao mesmo tempo, eu não gosto de rebocão, só que eu preciso cobrir um pouco mais. Desse jeito assim ainda não é do jeito que eu gosto de cobrir a minha pele. Então, vou mostrar agora para vocês em detalhes como que tá aqui a cobertura com apenas uma camada desse produto. E eu acho que ela tá bem bonita. Me contem aqui o que que vocês acharam. Esperei dar uma secadinha aqui nessa primeira camada que eu apliquei. E agora eu vou pegar mais produto. E, gente, eu vou de 2 pumps de novo, tá? Porque eu vou aplicar no rosto inteiro. Então, bora lá aplicar a mesma quantidade até pra gente ver a tolerância desse produto no quesito construção. E agora eu fiz do lado certo, tá? Que é a mão esquerda, para que eu pudesse, então, espalhar aqui e depois pegar o pincel para esfumar o produto. E eu vou fazer da seguinte forma, gente. Enquanto vocês vão me ver aí espalhando essa segunda camada de produto, eu vou falando para vocês o que a marca explica na hora de apresentar essa nova fórmula e quais são as promessas, se existe diferença aí mesmo em relação à antiga. Não é comparação, mais uma vez, mas quem conhece o produto já desde a primeira fórmula vai entender aí pela descrição desse novo produto se houve alguma diferença ou não. Então, vou fazer a aplicação e vocês vão ouvindo aí como que a marca descreve essa nova fórmula. Descubra a icônica Luminous Silk Foundation da Beleza Armani em uma fórmula recém-aprimorada que funde tons mais fiéis e novos ativos de cuidados com a pele. Ela proporciona 24 horas de uso e glow natural em uma textura leve que derrete na pele. Inspirada na alta costura da Armani, nossa tecnologia de seda líquida captura a perfeição leve da seda para revelar um acabamento suave e luminoso. Essa base de cobertura média desfoca os poros, suaviza as imperfeições e uniformiza o tom da pele com uma textura semelhante à própria pele. Agora enriquecida com niacinamida, glicerina e extratos de flores mediterrâneas, a fórmula fornece hidratação por até 24 horas e melhora a luminosidade e a textura da pele em até 14 dias. Disponível em 44 tons luminosos, esse produto não é comedogênico e testado sob controle dermatológico. É adequado para todos os tipos de pele, incluindo sensível, propensa a acne e oleosa. E assim ficou a minha pele com a aplicação da segunda camada, que ficou bem melhor. Eu gostei muito mais da finalização com essa segunda camada. E, gente, ao ler a descrição para vocês, eu fiquei impressionada com um detalhe, onde eles relacionam o desenvolvimento dessa nova fórmula com a seda, né, que é usada nos desfiles de moda, na seleção de alta costura Armani. Fiquei bem mais impressionada com o trabalho que foi desenvolvido para poder entregar aqui esse produto, porque de fato eu consigo perceber aí esse acabamento mais sedoso na minha pele. Eu tô olhando inclusive de vários ângulos, tô olhando ali no meu espelho e aqui no retorno da câmera, e eu consigo ter essa percepção de uma pele sedosa com um leve glow. Não chega a ser um glow tipo da base Dior, de acabamento glow, não. É um acabamento luminoso, sedoso, que de fato faz jus aí à descrição da marca. Achei sim que cobriu as imperfeições, mas com esse detalhe, tive que aplicar uma segunda camada. Só com uma eu não achei que essa base entregaria uma cobertura média como a descrição fala. Mas com essa segunda camada eu achei que ficou belíssima essa pele com esse acabamento luminoso aí, sedoso, bem bonito e bem confortável também.
Eu me sinto bem confortável com essa segunda camada, não tá pesando. Inclusive, ela já secou bem, porque eu tava lendo para vocês a descrição quando eu já tinha terminado de aplicar a segunda camada. E tá bem confortável e prontinha aqui para receber aí os próximos produtos. E como eu disse no início aí do vídeo, essa base agora conta com 18 novas cores, que faz com que a gente tenha um pouco mais de cuidado na hora de escolher se você já usava a base antiga. Eu vou colocar aqui também na tela as instruções da marca em relação a determinadas cores que seriam usadas da fórmula antiga para você poder se guiar na hora de escolher a fórmula nova. Pelo que eu entendi, se você não está dentro daquelas cores ali, você pode confiar e escolher o mesmo tom que você usava antes. Bom, esse foi meu entendimento, mas eu vou colocar aqui então para vocês poderem ler com calma, caso vocês queiram também saber a respeito desse detalhe. E em relação ao preço, essa base aí segue a linha das bases luxuosas, que fica ali na faixa dos 45, 50, e ela está sendo vendida hoje no preço cheio aqui na Inglaterra por 49 libras, tá? Eu consegui comprar num preço bem bacana, porque o site que eu comprei essa base, que se chama Look Fantastic, estava com 25% de desconto nos produtos Armani, e com um cupom extra você ganhava mais 10%, então no total ficou 35% de desconto, e eu ainda tinha 10 libras de cupom do próprio site para eu usar com qualquer compra. Daí eu paguei só 22 libras, acho que foi isso, 22, 23 libras nessa base. Então ficou menos da metade, gente. Só por isso mesmo que eu acabei comprando. Eu esperei bastante para ver se encontrava uma promoção, porque eu não teria coragem de dar, sendo bem honesta com vocês, o preço cheio, 49 libras, numa base que eu já tenho uma fórmula parecida, sendo a antiga. Mas tá aí então, para trazer esse conteúdo para vocês, caso vocês tenham interesse em saber como essa base vai ficar. Eu vou agora terminar minha maquiagem e eu volto já já mostrando para vocês que produtos foi que eu usei. E agora já estou aqui de volta com essa make finalizada, que por sinal, gente, eu achei que ficou belíssima, vocês concordam? Bom, nesse momento são 14 horas e 49 minutos aqui. Confesso a vocês que eu tinha planejado me maquiar mais cedo para poder passar um maior número de horas com essa maquiagem, com essa base no rosto. Mas como hoje é sábado, eu tô gravando num sábado, é um dia que eu vou sair, vou fazer várias coisas e não tenho tanta pressa para voltar para casa e vim aqui conversar com vocês novamente. Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer aí no mínimo 7 horas de uso. Então, voltando a falar da base Luminous Silk da Armani, que foi reformulada, e é essa daqui que eu estou usando hoje. E depois eu finalizei a make com os seguintes produtos que eu vou mostrar agora para vocês. Vocês sabem que eu sou muito temática, né? Quando eu uso uma base de uma marca, eu normalmente escolho o corretivo daquela marca, daquela mesma linha, porque na minha cabeça um foi feito para o outro. Então, eu tenho mais chances de ter uma make perfeita, uma pele bem bonita, bem finalizada. Então, fui lá e usei esse corretivo da marca, também da linha Luminous Silk. Ele se chama Luminous Silk Perfect Glow Concealer. E a cor que eu uso é interessante, eu não sabia, não tinha me tocado, que também é a 5.75. Depois eu já vim selando minha pele com esse pó da Chanel, porque eu prefiro não colocar muitos produtos cremosos na pele quando eu estou testando uma base, para evitar que haja muitas camadas de produto, para no final do dia eu poder analisar melhor a performance da base, tá? Então eu já vim selando a pele com esse pó solto aqui nessa corzinha translúcida, que eu acho também que ajuda a fazer com que não adicione cor, para a gente também poder fazer aquele teste de transferência que a gente gosta de fazer no final do dia. Então, esse aqui é o pó da Chanel, na cor 10, que é a cor translúcida. Depois eu peguei essa paleta de rosto da Hourglass, que eu comprei na Black Friday do ano passado. Aliás, uma das, né, que eu acabei comprando duas. Eu amo essas paletas porque elas são super práticas e os produtos também são maravilhosos, com acabamento e qualidades impecáveis. E aí o que eu fiz, gente? Peguei o bronzer, esse daqui, e apliquei aqui só para dar uma corzinha aqui no meu rosto. E acabei também aplicando esse blush aqui, que ele é lindíssimo, para dar uma corzinha aqui que eu achei que ficou bem bonito também. E nos olhos eu apliquei o bronzer misturado com esse outro blush aqui, que ele é meio alaranjado.
e fiz um acabamento com esse blush aqui para combinar com o próprio blush aqui no meu rosto. E para dar aquele pontinho de luz que a gente gosta no cantinho interno, eu usei o iluminador misturado com esse outro blush aqui. Eu fiz uma misturinha dos dois e acabei aplicando aqui para dar esse pontinho de luz que fica bem bonito nos olhos. Também preenchi minha sobrancelha com esse produto da Benefit, que é o Gimme Brown na cor 4. Máscara de cílios, eu escolhi essa daqui da Benefit, que ela é uma clássica das amantes de maquiagens. Essa daqui é a Bad Gal Bang, que ela tá aqui comigo há alguns bons anos, mas continua performando tão bem quanto no dia que eu abri pela primeira vez. E nos lábios eu fui um pouco mais ousada hoje, como vocês já estão percebendo. Eu usei essa duplinha aqui da MAC. Eu sou apaixonada por esses tons mais roxinhos, que eu acho que na minha pele combina super. O lápis labial que eu usei para fazer o contorno é esse aqui na cor Plum. E a cor do batom é essa daqui, bem roxinho, que é a cor 801 Amorous. Essa é a cor. Eu gosto de guardar assim na caixinha, porque fica fácil para eu identificar a cor do batom. E vou só abrir aqui para vocês poderem ver como que ele fica na bala, tá vendo, ó? Bem roxinho, bem bonito, bem marcante, né? E faz tempo que eu não usava ele e resolvi colocá-lo para jogo hoje. Esses, então, foram os produtos que eu usei para finalizar essa make de hoje. E como nós combinamos, mais tarde eu volto aqui para que nós possamos analisar como que essa base performou no meu rosto e poder aí dar minhas considerações finais a respeito desse produto, dessa nova fórmula, que inclusive eu tô bem curiosa para ver como vai ficar. Então vou lá viver meu dia e eu volto já já para a gente poder continuar conversando. E cá estou eu de volta para que nós possamos então analisar essa maquiagem e conversar mais um pouquinho a respeito dessa base aqui, a nova fórmula de Giorgio Armani. Bom, gente, o que eu já posso falar aqui para vocês é: nós já passamos de 7 horas de uso da base, são 10h16 da noite, acabou de virar 10h17. E com isso, somamos aí mais de 7 horas de uso. E como eu disse para vocês mais cedo, eu tentei ficar o mais tempo possível usando essa base para que nós possamos entender o quão duradoura ela é e também para ver se ela vai resistir a esse teste de transferência que eu sempre faço no final do dia. Bom, olhando aqui pelo retorno da minha câmera e no espelho, que é algo que eu já estava fazendo durante o dia várias vezes, eu consigo dizer para vocês com toda certeza que essa é a base das reformuladas que eu já testei. Vocês viram aqui que eu já testei Dior, tanto acabamento hidratante, a Glow, quanto a de acabamento mate. Testei também Estée Lauder e agora testando essa, é de fato a base dessas reformuladas todas que mais segurou a oleosidade da minha pele. Vocês viram aí que no momento da aplicação eu expliquei que eu não usei nenhum primer, eu só estava com a minha skincare com o protetor solar e em seguida já vim aplicando a base e fiz 2 camadas dela. E gente, apesar de estar aqui um pouco brilhoso nessa região da zona T, que é algo já esperado, afinal de contas eu tô há quase 8 horas usando essa maquiagem, ainda assim está num nível muito mais aceitável do que eu encontrei ao final do dia usando essas outras bases que eu acabei de falar para vocês. Então, de cara, eu já estou encontrando aqui um ponto super positivo nessa base, nessa nova fórmula, que eu não esperava. Além disso, eu também encontro, gente, esse acabamento luminoso, acetinado, sedoso, que está impecável. Vejam só que mesmo aqui nessa região do rosto onde não se encontra oleosidade e eu selei com pó a região da zona T, ainda se encontra bem luminosa essa parte. A pele, olha, tá com um acabamento muito bonito, muito viçoso e não deu nenhuma sensação de desconforto. Eu tô aqui maquiada depois dessas horas todas, mas sem ter essa sensação de peso, pelo contrário, tá bem leve, mas ao mesmo tempo eu vejo aqui, eu estou bem maquiada. Esse é um outro detalhe também que eu queria dividir com vocês. Ela não é aquela base que você vai se sentir, não tô nem maquiada, eu só estou com a pele uniformizada, não tá dando aquele aspecto, né, de pele maquiada. Eu percebi que deu.
Esse aspecto que me remete a uma pele maquiada, bem maquiada, mas sem ser rebocão. Então, apesar da marca prometer aí um aspecto de pele natural, nesse ponto aí eu discordo um pouco, porque eu percebo aí que tá com aquela sensação de pele maquiada e não pele natural, o que não é um ponto negativo. Para mim, é uma opção quando eu quero estar com esse acabamento aqui no meu rosto. Só não é legal que tenha essa promessa quando, na verdade, pelo menos aqui na minha experiência, depois da aplicação e depois dessas horas de uso, eu enxergo algo diferente do que está sendo prometido. Mas agora então vamos fazer aquele teste que a gente sempre espera, porque é uma surpresa, como vocês viram aí no início do vídeo, foi a primeira vez que eu botei as mãos nessa base para aplicar no meu rosto, então não sei mesmo se vai transferir ou não. O fato é que eu já estou aqui, olha, com as duas partes, né, do papel higiênico, uma para cada lado do meu rosto, para poder fazer esse teste de transferência sem cortes e entender aí se essa base vai transferir ou não. Vocês se recordam que eu apliquei um pó branco translúcido, então ele não vai interferir aí nesse teste de transferência, porque se eu tivesse aplicado um pó com cor, a gente poderia ficar na dúvida se essa transferência está vindo do pó ou da base. Não vai ser o caso aqui. Se transferir, se aparecer alguma corzinha aqui no papel higiênico, vai ser sim em relação à base. Então, vamos começar esse teste agora, sem cortes. Vou fazer como eu sempre faço, gente. Vou só pressionar aqui, próximo a essa curvinha do nariz, que é onde eu sempre espero ter a transferência, por conta da oleosidade, apesar de eu ter dito aí para vocês que não passou muita oleosidade no final do dia, então eu tô sentindo que não tá nem grudando, gente. Olha, deu uma grudadinha de leve e realmente só transferiu aqui, que é a curvinha, né, do nariz, esse cantinho aqui. É onde tá mostrando aqui, ó, tá vendo? Esse pontinho aqui mais escuro que teve transferência, mas o restante, olha, tá limpíssimo o papel higiênico, não teve nada de transferência, olha, que bacana, hein? Eu vou pegar o outro lado que tá limpo e vou aplicar aqui na testa, só para constatar se teve alguma transferência e enxergar que nada, gente, nada, o papel branquinho do jeito que estava. Bom, desse outro lado, eu não sei por que eu peguei 2 pedaços de papel higiênico, gente, porque eu tô testando a mesma base dos 2 lados. Mas é o hábito, né, de fazer a comparação de 2 bases, 2 lados. Então, vou fazer também, por que não, já que a gente tá aqui, né? E apertando também do mesmo jeito, vou pressionar aqui, olha, na curvinha do nariz, para entender se vai transferir também. Gente, não grudou nem nada. Muito pouco, tá? Transferiu bem menos que esse outro lado. Olha, aqui tá a manchinha do papel higiênico e desse lado aqui uma manchinha bem mais discreta, ó. E é unicamente por isso, gente. Só porque realmente aqui, olha, eu tenho mais oleosidade, então acaba transferindo mesmo. Eu vou só pressionar aqui pra gente continuar esse teste e finalizar desse lado e entender que realmente não transferiu nada, gente. Olha só. Branquinho, tudo certinho, zero transferência. Inclusive, eu queria compartilhar uma coisa aqui interessante com vocês. Porque eu saí com meu marido, a gente foi ao mercado, a gente foi fazer algumas outras coisas, paramos para comer e eu não retoquei o batom, tá? Eu só coloquei um lip oil no meiozinho aqui, que acabou ficando um pouco ressecado depois que eu comi. E, gente, sabe o lápis labial que eu usei da MAC, o Plum? Olha isso, gente. Não transferiu nada aqui pro queixo. Olha que maravilha. Eu só tirei o excesso antes de comer. Eu vou explicar pra vocês também, sendo bem honesta. Eu tirei o excesso, como eu faço. Pego o papel higiênico e dou uma mordida. Assim. E aí saiu o excesso assim no papel higiênico. Pra eu poder comer e ter certeza que não ia transferir. Mas ainda assim, olha, a coloração ficou aqui na boca. Incrível esse lápis da MAC. Realmente, ele, por mais que tenha aí pigmentação, é um lápis escuro,
ele te dá a segurança, olha, de você ficar com a cor, o pigmento no lábio o dia inteiro. E o batom também, né? Tenho que dar mérito ao batom que eu apliquei, que também foi MAC, que é um dos meus queridinhos também, essa linha Maximal Arrasa, e manteve aí também a cor nos meus lábios. Como eu disse, eu só apliquei um lip oil da Dior no meio aqui dos lábios mesmo, algumas horas, só para devolver a hidratação dos lábios, porque aquele batom é mate. Mas tirando isso, gente, olha, a boca tá da mesma cor que na hora da aplicação do lápis e do batom. Incrível, né? Enfim, era só esse comentário também que eu queria fazer aqui com vocês, um parênteses, né? Então, só vou tirar aqui o excesso de oleosidade pra gente ver se vai devolver o mesmo viço à pele que estava no momento da aplicação da base. E eu tô vendo que está, olha. Não acho que abriu a base. Vamos olhar aqui no cantinho do nariz. Olha, eu acho que tá tranquilo, né? O que vocês acharam? Inclusive, eu usei óculos, tá? Um outro detalhe também, porque para dirigir eu preciso de óculos. E essa região aqui, olha, tá sequinha. E eu acho que por isso também ajudou a manter a base no lugar. Porque aqui tem um pouco de corretivo também, né? Na hora que a gente espalha o corretivo, acaba passando por aqui também. Mas não abriu a pele, tá vendo? Não abriu a base, nem o corretivo. Óbvio que o corretivo aqui, olha, bem pertinho dos cílios inferiores, ele já não tá da mesma forma. Então, com o passar das horas, isso é normal. Não estamos analisando aqui o corretivo e sim a base. Então, falando dela, olha, o rosto tá intacto. Eu tô muito feliz com o resultado dessa base no final do dia e acho que ela merece sim, pelo menos uma nota 9 de 10. Tirando aí essa promessa, né, de ser uma base de acabamento de pele natural, que eu discordei, pelo menos aqui na minha experiência, eu acho que é o único ponto aí que eu tenho que ressaltar que, na minha opinião, não condiz com a promessa da marca. Mas, no restante, gente, olha, ela tá uma base bem bonita e super usável ainda por mais algumas horas, na minha opinião. Então, Dona Armani, olha, está de parabéns, gostei bastante dessa nova fórmula e, se duvidar, ela, na minha opinião, tá melhor do que a antiga. Aliás, vamos lá conferir? Me contem aqui se vocês querem esse vídeo de comparação da fórmula antiga com a nova fórmula de Armani para tirar a prova aí e ter certeza se isso é um fato ou é só uma impressão. O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, deixem os comentários aqui, que ajuda também no engajamento do canal, do vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!